Oi, 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 amiga. Aproveitava você para testar o som, se tá tudo certinho. Tô convidando a Aline para entrar. É a primeira vez que eu tô fazendo uma live que eu estou no comando. Som e vídeo ok. Vão escutar uns grilos, daqui a pouco vão escutar uma cachorrada. Já peço desculpas pelos barulhos. Ai, a Aline chegou. Aline. Chegando. Oi, Oi, boa noite. Tá ouvindo? Não, eu não estou escutando. não, não tá Se ouvindo? puder falar, se estão escutando aí. Tava ok aqui. Vamos ver. Ai, eu tô vendo que a Aline tá falando, mas eu não estou escutando. Ih, Será que sou eu? e aí, é o Yuri. Não? Estão ouvindo, não? Não. Se você puder falar, se você está escutando nós duas, Ih, a a gente gente tá... pudesse colocar pra gente aqui no bate-papo, eu não escutaria. Eu tô só falando. Olha, então é você que não tá me ouvindo, Yara. Eu não escuto. Ó, aqui tá Vou funcionando tentar. bem. A Fran falou, o Yuri chegou ali. Yuri, Agora eu tô te escutando. ah, que Agora foi. Agora vai. vou ter que fazer para dar conta, coisa boa. Ai, gente, Yara, a gente tem aqui um momento, é pouco tempo, né? Mas é um momento aí especial e eu, enfim, você poderia dar as boas-vindas, né? agora sim. Se o som estiver muito ruim, a gente vai aprimorando. É a minha primeira live aqui conduzindo, então eu tô aprendendo, pessoal. Tá ótimo. Vai ser rapidinho, é um bate-papo que a gente gostaria muito que fosse leve e não tomasse muito tempo, né, de todo mundo. Essa é a nossa proposta com o Montessori 21, que é que seja leve, né? A proposta é de trazer a educação com o conceito de leveza para auxiliar as famílias. E não mais uma carga de preocupação, não. Uma coisa para auxiliar mesmo, de uma forma bem tranquila. Então vai ser rapidinho, vai ser um bate-papo mesmo, que a gente decidiu iniciar para homenagear as crianças, né? Nós estamos comemorando a Semana das Crianças e acho muito justo a gente tirar um tempinho para a gente se dedicar a conhecer a criança, a tentar compreendê-la melhor e a gente vai perceber que isso traz muita leveza para o nosso relacionamento e eu acho que como pais, mães, educadores é uma coisa que a gente gostaria muito de ter. Então eu vou passar a palavra para a Aline para a gente começar a falar, né, sobre o nosso tema de hoje, que é a mente absorvente. Se você puder falar para a gente, Aline, um pouquinho, né, sobre o termo, né, a origem do termo. Quando a gente vai começar a mergulhar em Montessori, a gente começa a escutar muito mente absorvente, né? Esse termo. Então, Maria Montessori, ela era uma cientista, né? Uma médica, e ela usou o termo absorvente para ser referência à esponja, que é um animal lá no fundo do mar, e o mecanismo daquele ser vivo é a água que passa por entre os poros, ela é filtrada e os nutrientes eles vão sendo incorporados no corpo daquela esponja ali. Então, o que ela queria referenciar a mente da criança com esse funcionamento da esponja lá do fundo do mar, desse animal, né?
é que a criança, quando ela está em qualquer ambiente até os seus 6 anos de idade, tudo que ela vivencia no campo comportamental, no que ela visualiza, sente, escuta, no campo visual, né? Em todos os seus aspectos, o que ela vivencia, ela absorve de uma forma diferente do adulto, né? Ela absorve de uma forma que aquilo passa a constituir a sua psique, a sua personalidade, a sua mentalidade. E ali depois aquilo vai moldar, né, dentro dessa construção mesmo da personalidade, vai definir muito do que a criança vai depois devolver, porque ali então, naquela fase da vida, ela está absorvendo o ambiente de uma forma como nunca mais isso volta a acontecer, até os 6. Tem uma diferença ali que até os 3 anos isso acontece de uma forma muito inconsciente, a criança ela não está num processo de perceber as coisas e processar, digamos assim, ela simplesmente absorve, absorve o caos ou a ordem, absorve o grito ou a doçura da palavra, ela absorve tudo, o ambiente, né? De uma forma sem processar. Dos 3 aos 6, essa mente absorvente, ela começa já ter um certo processo ali, né? Na sua devolutiva, digamos, para o mundo ao seu redor, né? Mas isso é o significado que Maria Montessori nos traz de uma mente absorvente, né? Uma mente que está absorvendo tudo ao seu redor. Só para complementar a Aline, né, quando a gente fala, né, que a criança absorve, às vezes a gente tem a ideia até da esponja de cozinha, né? Que é aquela esponja que puxa. Só que não é aquela esponja que a esponja de cozinha a gente aperta, a água sai, né? E a esponja do mar, ela se constitui com rigidez, assim, com estrutura, né? A gente está falando de uma questão estrutural. Então, assim, Montessori traz esse termo, né, há mais de 100 anos, mas a neurociência traz esse termo com relação às conexões neurais. Então, assim, a estrutura cerebral que é formada por essas conexões cerebrais, elas são como se fossem rígidas, né? Elas estão moldando um cérebro. Quando a criança nasce, os neurônios eles não estão completamente formados, muito menos as conexões, né, que formam uma rede, que é essa estrutura específica, né? Então, cada vivência, cada experiência que vai dando esse formato para essa mente, né? Então, realmente ali até os 6 anos se constitui mesmo a personalidade quando a gente fala por isso, né? Porque está tudo começando a se conectar e a se estruturar. E aí o que a gente oferece para a criança vai definir a qualidade dessas conexões, se essas conexões elas vão ser poucas, em pouco estímulo, a criança que fica imersa ali num contexto com poucos estímulos ou na frente de uma tela somente, aquela criança ela não vai estar sendo neurologicamente ali estimulada essas conexões se ampliarem, criar possibilidades gigantescas, né? Então, quando a gente começa a estimular de uma forma correta, oferecer um ambiente em que remeta à estruturação assim de valores, né, de uma conduta adequada, isso tudo vai se enraizando de uma forma fisiológica, que é o que a gente está trazendo, né? E comportamental, enfim, é bem complexo. E por isso que a Yara começou falando a Semana da Criança, às vezes a gente quer encher as crianças de um monte de presentes e a gente acha que aquilo vai fazer bem. A criança vai achar legal, se divertir ali, se entreter com cores. Porém, é muito importante a gente começar a conscientizar as pessoas que primeira infância é algo muito sério. O que a gente faz ou deixa de fazer, ele se configura num panorama muito profundo, tanto para nível individual, para a própria criança, para a própria vida, quanto para toda uma sociedade, né? Então, esse olhar para a primeira infância é uma das bandeiras que a gente defende, que as pessoas precisam estar conscientes, e quanto mais entender esse tempo, né, Yara, de se dedicar para entender, é algo fundamental para a gente conseguir se presentear com tempo de qualidade,
Muito melhor um passeio muito bem estruturado, um piquenique todo em conjunto com a criança planejado, do que um presente em si, né? Isso mesmo. E até voltando, né, na questão da mente absorvente, a Aline já falou, né, Aline, são 6 anos, são os 6 primeiros anos da vida que essa mente, ela funciona dessa forma de absorção do que está ao redor, né? E eu queria te falar, perguntar, Aline, assim, por que nos primeiros anos de vida é tão importante que a criança tenha essa mente que funciona de uma forma diferente? A primeira coisa que a gente precisa entender lá de verdade é que a mente do adulto ela funciona de uma forma completamente diferente da mente da criança, né? Então aí a gente começa a melhorar a nossa comunicação com a criança, melhorar a nossa convivência, deixar tudo muito mais harmônico, quando a gente começa realmente a entender essa diferença ali. Então, até os 6 anos, quando a criança ela está vivenciando dentro das suas experiências ali, quaisquer vivências que sejam, o adulto tem que estar prestando realmente muita atenção, né, Yara, para que o que ele ofereça passe a contribuir dentro de uma conduta ativa, né, de uma conduta construtiva, que a criança consiga se desenvolver de uma forma positiva perante a relação com os outros, né? Graça e cortesia que a gente fala. Uma criança tão pequena, ela precisa estar exposta a situações onde a gente eduque ela a se colocar do lado dela e ser gentil com as pessoas da feira, do supermercado, do trânsito. Eles estão ali, né, convivendo com este adulto e observando a nossa conduta, então eles estão estruturando tudo isso para dentro de si, né? Assim, trazendo para sua conduta mesmo. E no campo cognitivo também, né, Yara? Então, assim, uma mente que a gente consegue entender como que funciona a mente da criança. E a gente consegue entregar, claro que hoje, né, nos poucos minutos que a gente tem, a gente não vai falar sobre isso, mas é importante a gente saber que uma mente matemática, uma mente que, dentro do desenvolvimento da linguagem, uma mente precisa ser de forma adequada, estimulada para que aquilo tudo se estruture lá no concreto e depois, num campo abstrato, a criança possa conseguir ter uma vida mais facilitada mesmo, né? E eu acho que aí também tem um ponto né, das fases, dos períodos sensíveis, enfim, acho que tu está coordenando o tempo, hoje a gente não pode aprofundar em... Não, vamos só passar um pouquinho. Eu acho importante a gente trazer uma ilustração por que a mente da criança é diferente da nossa. Então, assim, por exemplo, a Aline falou da mente, da mente matemática, eu vou trazer um pouco da questão da linguagem, né? Qual que é o funcionamento da mente da criança, uma criança pequena? A criança, ela não precisa de explicação, ela não precisa de entender gramática, ela não precisa de raciocinar a linguagem. O que acontece? A criança vivendo, ela absorve aquela linguagem. Então, com 2 anos, uma criança se comunica em um idioma com perfeição. Ela se comunica muito bem, ela é fluente. E um adulto, não. Se um adulto quiser vou aprender japonês, ele vai precisar de muito esforço. Por quê? Porque ele já não tem mente absorvente. Ele está no processo cognitivo, então ele precisa usar do seu raciocínio, da memória, é um esforço muito maior. Então, assim, eu acho muito importante hoje a gente tentar trazer a diferença, porque essa diferença, ela também cria alguns conflitos na comunicação, que é onde a gente quer chegar. Porque a gente colocou, né, no Instagram do Montessori 21, você tem uma criança que não te escuta, porque às vezes aquela forma de funcionar da mente é diferente da nossa, porque ela está na mente absorvente. Então,
Se eu explico para minha criança de 1 ano e meio que ela não pode pegar esse objeto, porque esse é um objeto pontiagudo, e aí, de repente, ela está lá pegando o objeto de novo, e de repente, de novo. Porque a gente está no processo cognitivo da mente. Então, A gente as precisa, razões são... a gente precisa Pode falar. a gente precisa de verdade, assim, né? Buscar, dedicar. Esse é o nosso presente para as crianças de verdade, né? Se dedicar para estudar e compreender essa mente para ser mais assertivo nessa comunicação e alcançar, fazer com que, às vezes, a gente está ali num processo, e vou dar um exemplo, né, Yara, parabenizando algo que a criança fez ali. E aí a gente se perde. Nossa, que legal, o que você fez, olha que bonito. E a criança está ali mergulhada numa concentração onde eu não poderia tirar a criança daquele estado de concentração, porque se a gente compreende o funcionamento da mente, a gente entende que a criança precisa ter esse mergulho. E aí eu vou lá e interrompo a criança para elogiar ou para, enfim, para algumas outras questões, e aí depois eu, nossa, mas não está se concentrando em matemática ou em linguagem? Pois a fase, o período de desenvolver a sua concentração utilizando dessa mente absorvente, ele passou. E aí a gente deixou de aproveitar, né, ao máximo esse funcionamento que é diferente. Exatamente. Na verdade, assim, é um funcionamento da mente funciona diferente e às vezes a gente quer que ela funcione como a nossa funciona. Funciona, tá certo. Então, esse é o conflito. Eu estou tentando colocar a mente de uma criança num estágio que ela não está pronta. E isso gera muito desgaste, porque a gente está esperando de uma criança que ela ainda não está pronta fisicamente, né? O corpo dela não está pronto. E aqui no Montessori 21, a nossa intenção é o quê? É entender essa mente para a gente conseguir se comunicar com ela, porque existe a maneira correta de comunicar com essa mente que está nesse período, né? E a Montessori... só lembrei de uma passagem da Montessori, né, que ela conta justamente essa questão de ser conflituoso, né? A mente está num período, a gente está tentando colocar em outro, e o tanto que a gente consegue entender, o tanto que a gente consegue ajudar a criança a aproveitar esse período. Porque é como se fosse um período premium na vida da criança. Ela tem uma oportunidade que a gente nunca mais vai ter, de aprender, de se constituir de uma forma muito rica, e o adulto tem a possibilidade de ajudar se ele compreende, né? Se ele consegue ver essa criança. E aí o adulto inconsciente, né, eu falo adulto inconsciente, na verdade, né, a gente como mãe, né, a gente passou pelos nossos processos e até engrenar o nosso entendimento na nossa prática, isso tudo demora um tempo, mas nós adultos, a gente fica colocando obstáculos no desenvolvimento da criança. A criança ela tem um potencial gigantesco para o seu desenvolvimento natural e nós adultos ficamos colocando obstáculos, dando presentes que você aperta um botão e faz tudo sozinho, interrompendo a criança que está mergulhada ali, manipulando uma terrinha e visualizando a textura. A gente interrompe processos da criança, coloca obstáculos no seu desenvolvimento sem saber, né? Sem estar consciente. E o Montessori 21, ele traz o que eu gostei muito do projeto é que ele traz não todo o conhecimento científico, ele traz uma propriedade, ele é bem profundo no entendimento, porém ele é prático, né, Yara? Ele traz essa comunicação, essa proposta de melhorar a comunicação entre famílias e crianças de uma forma muito gostosa, leve. Exatamente. De uma forma bem prática, né, que eu acho que é necessário, a gente consegue compreender, porque a gente precisa compreender para agir, né? Então, se a gente fala, não, peraí, a forma da criança pensar é diferente da nossa, a gente já está partindo de algum lugar, né? E por que, né, Aline, assim, a questão, assim, por
que a criança tem essa mente, se a gente for parar para pensar, por que ela tem uma mente diferente quando ela nasce? E aos poucos ela vai, né, se transformando. Sei que a gente só tem um minutinho, né, Yara? Mas assim, o bebê, eu costumo dizer assim, né? O bebê que está lá no ventre, ele é apenas uma única célula, ele passa por diversas transformações neurológicas. Uma célula se multiplica e elas se disponibilizam a formar todo um sistema bastante complexo, vários sistemas complexos, que é o organismo inteiro, né? Então, o sistema respiratório, circulatório e a perfeição humana nasce ali, né? Todos os outros seres também, mas nasce ali. E aí, então, a gente tem um corpo, né? E o que a Maria Montessori fala é que vai acontecer, esse corpo que se formou no lado físico, ele vai começar, a partir do nascimento, formar o corpo psíquico. Às vezes ela fala espiritual, mas é nesse sentido, né? Da psique começa a ser formada. Então, a mente é como se fosse lá no estágio embrionário do ventre, entre os 9 meses de gestação, houve o nascimento de um corpo perfeito. E ali, então, a Fran avisando que o tempo acabou. Mas é isso, né? Vamos só encerrar aqui mesmo. Gente, o nosso convite hoje era mesmo para a gente poder falar isso, que a criança ela tem um funcionamento mental diferente, de aprendizagem diferente e de comunicação diferente. E a nossa proposta na live da semana que vem é trazer um pouquinho como a gente consegue entrar nesse mundo da criança, né? A criança que tem a cabeça em outro mundo, como que a gente faz para o adulto se conectar com essa forma de pensar, novamente, para trazer leveza, né, para o dia a dia, para as relações familiares e poder prover uma vida mais legal para as crianças, com certeza mais íntegra. É isso aí. E Obrigada, Yara, aí, para conseguir levar para as pessoas, né, essa proposta e, enfim, acho que semana que vem a gente continua. continuamos, esperamos vocês na semana que vem. Um beijo, pessoal.